Bom dia para os irmãos. Então, estamos aí, mais um domingo, e hoje nós encerraremos nossa série de estudos aí nas bem-aventuranças. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 12, para termos o todo diante de nós e entendermos a questão como toda, proposta das bem-aventuranças. Mateus 5, do 1 em diante, diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos em Tua presença e nesse instante pararmos para estudar a Tua santa, imaculada e gloriosa palavra. Ajuda-nos a entendermos a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a discernirmos o Teu querer. Deus, que a Tua palavra faça todo um sentido para nós nesta manhã. E que saiamos daqui, ó Deus, desafiados a sermos mais crentes, cristãos, fiéis, obedientes a Ti, andando segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, fala conosco e todos nós digamos amém. Muito bem, permaneça com sua Bíblia aberta aí em Mateus, pois daí estudaremos as bem-aventuranças. Nós estamos agora na última parte, como eu já falei, desta série sobre as bem-aventuranças. Nós já vimos 6 das 8 bem-aventuranças, onde nelas nós podemos dividi-las da seguinte forma. As 4 primeiras nós temos atitudes completamente interiores, e nas 4 últimas bem-aventuranças nós temos atitude completamente exteriores. Ou seja, primeiro nós temos atitudes para com Deus, humilde de espírito, essa mansidão e etc. E depois nós temos atitudes para com o próximo, ou seja, ser misericordioso, limpo de coração e por aí se vai. Nessa parte final nós estaremos tratando das 2 bem-aventuranças que encerram, por assim dizer, a introdução do grandioso Sermão do Monte. Partindo-se daí em diante, do versículo 13 em diante do capítulo 5, dá-se a aplicação prática de todas essas bem-aventuranças. Então, sem demora, passemos então a analisar a 7ª bem-aventurança das 8 que existem. Veja o versículo 9, o que diz, por favor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência para a paz mundial. Em 1945 surgiu a Organização das Nações Unidas, e o seu lema era o seguinte: libertar as gerações vindouras do flagelo da guerra. Desde então, irmãos, o mundo não tem experimentado um dia sequer de paz. Nenhum. Podemos dizer até que a paz é uma quimera, é uma fantasia.
Alguém disse que em Washington, Estados Unidos da América, tem inúmeros monumentos à paz. Depois de cada guerra, constroem um. Então, podemos dizer que não há paz. Não temos capacidade de viver ou de conviver bem uns com os outros. O vizinho é uma ameaça, não confiamos em ninguém, vivemos em um mundo de terror e pânico, de muita tensão. Para começo de conversa, o homem não tem paz consigo mesmo, e por isso, seu mundo, que é uma mera projeção de si mesmo, está mergulhado num profundo caos. O Dr. Martin Lloyd Jones perguntou da seguinte forma: por que há tantas guerras no mundo? Por que se mantém essa constante tensão internacional? Isso ele falou há anos atrás. O que há com este mundo? Ele diz, porque já tivemos 2 guerras mundiais só no século XX. E por que essa ameaça de novas guerras, além de toda essa infelicidade, turbulência e discórdia entre os homens? Ele mesmo responde, de conformidade com esta bem-aventurança, só existe uma resposta para essa indagação: o pecado. Muito bem, nós chegamos onde devíamos chegar. A causa de toda falta de paz entre os homens é o